Amados irmãos e irmãs, paz e bem, neste dia 12 de novembro, a liturgia nos apresenta como texto Lucas capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. À medida que nos aproximamos do final do ano litúrgico, os textos bíblicos durante a semana e também ao final de semana trazem temas ligados à escatologia, ao que a teologia chama de escatom, das últimas coisas que irão acontecer, da segunda vinda do Filho do Homem e coisas assim. No texto que nós acabamos de ouvir, nós poderíamos refletir dois momentos. O primeiro em que os fariseus perguntam a Jesus sobre quando chegará o reino de Deus. A teologia diz que o reino de Deus, ou sobre o reino de Deus, se pode falar de duas maneiras ou a partir de duas realidades. Dizendo que o reino de Deus já está entre nós, como Jesus também disse, no Evangelho que está aqui, o reino de Deus está entre vós, e o reino de Deus, de maneira completa, de maneira plena, ainda está por se realizar. É o que a teologia chama de já e ainda não, sobre muitas realidades espirituais e místicas. Já estão entre nós e ainda não estão de maneira plena e completa. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o modo de reinar de Jesus, é o modo de reinar do Pai, do Espírito Santo. É quando em nossas vidas estão reinando ou está reinando a Santíssima Trindade. Quando Deus tem a última palavra nas nossas decisões ou quando Deus influencia de maneira muito profunda aquilo que estamos para fazer, quando se sente a presença de Deus amorosa que guia os passos do homem, o reino de Deus está ali. Quando o homem age em conformidade com os ensinamentos do Evangelho, quando se torna um outro Cristo no mundo, o reino de Deus está ali. Quando os valores do reino, como justiça, verdade, bondade, misericórdia, são encarnados na vida das pessoas, quer dizer, recebem carne na vida das pessoas, o reino de Deus está ali acontecendo. Então o reino de Deus ele já está entre nós e nós já podemos desfrutar desse reino de Deus e já podemos saboreá-lo quando vamos à missa aos domingos, quando temos contato com pessoas que vivem de maneira profunda a santidade. O reino de Deus já está entre nós. Nós aqui muitas vezes somos insensíveis para perceber o reino de Deus que está acontecendo na bondade das pessoas, na boa vontade. Agora, durante esse tempo do Covid, quantas pessoas deram a vida nos hospitais, médicos, enfermeiros, pessoas que deram a vida cuidando da vida dos outros. O reino de Deus já está entre nós. Nós é que muitas vezes somos insensíveis, fechados e preocupados apenas com o nosso bem-estar pessoal e com as nossas preocupações muito pequenas. Essa é a primeira questão que o texto de hoje trata. Depois, a segunda questão é sobre a segunda vinda do Filho do Homem. Jesus diz que muitos dirão, será hoje, será amanhã, ou vai acontecer assim, desse modo? Jesus diz, quando começarem com estas especulações, não corra atrás dessas especulações.
De vez em quando aparece gente na televisão, na internet, prevendo o final do mundo, o fim dos tempos, a segunda vinda do Filho do Homem. E gente até religiosa, gente que já teve que remarcar várias vezes porque quando chega a data vê que nada acontece. Jesus disse que quanto a este dia, ninguém sabe. Então, quando disser, ele está ali, ele está aqui, ele está chegando, ele vai chegar, vai ser tal dia, Jesus disse, não corra atrás disso, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Quer dizer, será uma grande surpresa, quando nós menos esperarmos. E não é que, digamos assim, que é preciso que Deus venha desta maneira com poder e glória e força. Pode ser que antes que Deus venha, você vá, ou qualquer pessoa vá, ao encontro dele pela morte. Iremos encontrá-lo, e aí será o encontro com ele, de qualquer maneira, não é? Então não devemos especular, ficar especulando quando será esse dia, quando isso vai acontecer. E Jesus, então, traz de novo o assunto para o seu tempo e diz, antes, porém, ele deverá sofrer muito, e volta a falar sobre o tempo presente. Deve ser rejeitado por esta geração. Então, Jesus fala da sua geração como uma geração que vai rejeitá-lo, que, de alguma maneira ou de um modo contraditório, muitos esperam que ele seja o Messias e traga o reino de Deus, no entanto não o aceitam e não o acolhem como Messias, ou querem ditar ou dizer o modo como esse Messias deve se comportar, segundo tradição esta ou aquela. Muitas pessoas esperavam o Messias, mas não abria mão do modo como esperavam o Messias. Como muitas pessoas querem uma relação com Deus, mas não abrem mão do seu modo de pensar a Deus. Deus me serve se eu posso encontrá-lo desta maneira e comportando-se assim e fazendo assim. Fora disto, Deus não me serve. É uma maneira mesquinha e pequena de pensar a Deus. Amados irmãos e irmãs, o texto de hoje, portanto, é curto, tem poucos versículos, mas traz mensagens muito atuais. A primeira delas é que não devemos buscar coisas espetaculares. Quando acontecer tal fenômeno no céu, quando acontecer tal coisa na natureza, aí nós vamos saber que, de fato, o reino de Deus está chegando. O reino de Deus, disse Jesus, já está no meio de vocês, já está entre vós, já está dentro da vossa convivência. O reino de Deus já acontece dentro das igrejas, quando participamos dos sacramentos, quando nós vivemos a fé de maneira autêntica. Então já experimentamos o reino de Deus de alguma maneira. Notem que durante a missa existem várias orações. A primeira oração, depois do Glória, chama-se coleta, e ali se reúnem as intenções do momento presente para apresentar a Deus, o já. Depois da comunhão, se faz uma oração que liga o momento presente às coisas futuras e últimas, o já e o ainda não. É quando o momento presente toca a eternidade e a nossa prece espera alcançar o coração de Deus. É belo isso, não é? Porque se a primeira oração trata de recolher diante de Deus as intenções que nós trazemos, a última nos coloca já numa posição de quem está olhando para o alto e esperando a vinda gloriosa do Senhor. Pois bem, no dia de hoje possamos viver esta fé de maneira bela, de maneira poética, de maneira autêntica, e possamos nos preparar todos os dias. Todo dia é dia da vinda do Filho do Homem, todo dia o Filho do Homem vem até nós. Um dos documentos mais conhecidos da igreja diz assim, que Jesus continua vindo todos os dias até nós, na palavra, nos sacramentos, nas pessoas que precisam da nossa ajuda, e isso
segue uma antiga tradição que Deus viria disfarçado no meio dos homens como um necessitado de ajuda. A verdade é que Deus continua vindo. Nós é que muitas vezes somos insensíveis. Paz e bem a todos. Deus nos abençoe sempre.